Boa tarde para você que está acompanhando a TV Evangelizar. Lembrando que o objetivo desse programa sobre o coronavírus é levar até você, até a sua casa, informação de qualidade, mas também esse espírito de solidariedade e acreditando que tudo vai passar. A gente tem certeza disso, né, William? Por isso que a gente está sempre tão positivo todos os dias, não é mesmo? É isso mesmo. Boa tarde para você que está em casa. O jornalismo da TV Evangelizar quer te ajudar a passar por este momento com mais tranquilidade. Para isso, a gente sempre te traz informação de credibilidade todas as tardes. E o governo federal está divulgando as medidas econômicas para enfrentar a crise causada pela pandemia. Vamos ver. Uma das iniciativas é destinar recursos para estados e municípios. Fundo de participação de município e fundo de participação de estado. É um socorro emergencial que estão previstos por parte da União 16 bilhões de reais. Além do apoio aos governos estaduais e municipais, o Ministério da Economia detalhou as outras medidas. O auxílio emergencial para os informais, conhecido também como Corona Voucher, vai ter um custo de 98 bilhões de reais. O crédito para a folha de pagamento das empresas vai receber 40 bilhões de reais. E a compensação salarial com a jornada de trabalho reduzida contará com 51 bilhões de reais. A compensação salarial dos trabalhadores vai funcionar da seguinte maneira: o empregador poderá reduzir a jornada de trabalho em 20%, 25% ou até 30%, e o governo vai cobrir esta diferença de salário. Segundo o ministro Paulo Guedes, as medidas equivalem a 2,6% do PIB, o conjunto de bens e riquezas produzidas pelo país durante o ano. O total é de 200 bilhões de reais, 2,6% do PIB. Para a manutenção da saúde, a preservação de vidas e a manutenção de empregos. William, a gente vê essas medidas do governo federal, os governos estaduais também estão tomando suas medidas, mas é importante também falar com o pessoal em casa de que cada casa, né, os chefes de família, comecem a tomar algumas medidas. Que vê a sua realidade. Exato, não é hora de consumismo. De cortar alguns custos, rever os custos fixos. Exatamente, ver o que é prioritário no dia a dia, né? Isso é importante para que você consiga organizar suas finanças, né? A sua economia. Momento de estratégia, momento de rever, para que nós possamos passar por esse momento. É isso aí. E olha só, gente, hoje, 2 de abril, é Dia Mundial do Autismo. Um dia de conscientização para acabar com o preconceito e incentivar a inclusão. Durante a programação aqui da TV Evangelizar, você vai acompanhar uma série que fala, entre outras coisas, dos diversos graus de autismo. Vamos ver juntos. Particular. Vinícius passa o tempo mexendo nos papéis dentro do balde que se tornou companheiro inseparável. Aos 9 anos ele não fala, não dirige o olhar a quem fala com ele, ainda não está completamente alfabetizado. Vinícius tem o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Na verdade, ele é um conjunto de características que afetam o desenvolvimento da criança. Hoje ele é definido dentro de 2 grandes conjuntos de habilidades, digamos assim, dentro do desenvolvimento, que é a área da interação social, que abrange também a questão da comunicação, e a área do comportamento. Então, o autismo dificulta o desenvolvimento nessas 2 grandes áreas do desenvolvimento. Fui começar a suspeitar mais ou menos com 1 ano e meio, né? Algumas dificuldades de interação, que falava e ele não respondia, até eu suspeitava de dificuldade auditiva. Mas é assim, com 1 ano e meio mesmo que eu comecei a perceber que ele não imitava, né? E a fala, assim, por mais que 1 ano e meio às vezes a criança não fala, também era bem restrita. E depois que eu percebi com 1 ano e 7 que ele não olhava nos olhos, né? Segundo a ONU, 1% da população mundial tem autismo. O transtorno é dividido em 3 níveis: leve, moderado e severo.
O comprometimento da fala, a dificuldade de comunicação, a necessidade de manter uma rotina exata e o comportamento repetitivo caracterizam o caso do Vinícius entre moderado e severo. Um grau moderado, que são crianças que podem até desenvolver uma linguagem verbal, mas geralmente uma linguagem não funcional, uma linguagem mais repetitiva, né? São crianças que conseguem até, de certa forma, interagir. O isolamento não é tão intenso quanto num grau severo, ela oscila entre momentos de isolamento e momentos de interação. E tem também a presença de comportamentos repetitivos, mas não tão impactante quanto um grau severo. Olha só, gente, falando sobre isso, a Turma da Mônica ganhou um personagem autista, é o André. E você vai acompanhar aqui na TV Evangelizar. Essa animação é para divertir e também conscientizar. Vamos ver. Olá! Quero que você conheça o André, meu novo amiguinho. Ele é autista. Muitos autistas não olham nos olhos das pessoas. Toma! Deixa eu ver. Alguns não mostram brinquedos e nem sempre ligam para coisas interessantes. Podem não evitar, mas também não procuram outras crianças. Que linda essa iniciativa, né, Maravilha, William? Eu sou fã aí. da Turma da Mônica, então eu achei uma graça o personagem, o André, e uma maneira lúdica, inclusive, de mostrar para as crianças como é o comportamento, De fazer né? essa inclusão, né? De ser cada vez mais empático, ter empatia com o próximo, com o diferente. Com certeza. E olha, gente, uma certeza que eu tenho em relação às crianças autistas. Eles são puro amor. É muito lindo, assim. Eu tenho a chance de conviver com uma criança assim e eu tenho a impressão que uma criança autista é só amor. E olha só, a doutora Lucy Pfeiffer, que é pediatra, ela vai falar agora sobre os cuidados que os pais devem ter com as crianças autistas agora durante o isolamento social. Acompanhe. Olá. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista, coordeno um programa de defesa dos direitos da criança e do adolescente. E agradeço muito a oportunidade de estar participando desse programa, conversando com vocês. Então, falando de crianças autistas e um tempo de isolamento dos que estão de fora da nossa família, dos que estão de fora da nossa casa, temos que pensar neles também. As crianças que, por alguma situação da sua gestação, do seu nascimento ou dos seus primeiros anos de vida, seguem numa linha um pouco afastada da realidade, um pouco afastados do dia a dia comum, que são as crianças com espectro autista. Hoje, com muitos níveis de diagnóstico, temos que pensar que talvez, quem sabe, essa seja uma oportunidade de chegarmos mais perto deles. Pai, mãe, irmãos, chegarmos mais perto desses que precisam muito da nossa atenção, que por si só talvez se afastem da realidade, que por si só talvez queiram se manter num mundo isolado como uma bolha. Nós vamos estar todos juntos nesse tempo que precisamos nos defender de um inimigo poderoso, um inimigo potente, que é um vírus que está por aí. Mas se nós nos isolarmos, ficarmos dentro da nossa casa, como se estivéssemos numa bolha de uma família, uma bolha para uma família especial, que pode continuar juntos, que podem participar da vida do outro. Temos que ter paciência um com o outro, porque é um tempo novo para todos nós. E é um tempo de pensarmos, porque será que muitos pais dizem da dificuldade de cuidar dos seus filhos? O que será que aconteceu nesse tempo de antes? Será que estávamos tão longe dos nossos filhos que não conhecemos seus gostos, que não conhecemos o que fazem ou quanto comem? Se pensarmos assim, olha que oportunidade de olharmos mais uns para os outros, de conhecermos mais uns aos outros de nossa própria família. E que bom ter a chance de poder ver o desenvolvimento dos que estão à nossa volta, dos nossos pequenos.
Quando falamos no espectro autista, falamos de crianças com dificuldades de relacionamento, dificuldade de se enxergar perto do outro, de se enxergar como partícipe da vida do outro. Eles se isolam, eles tendem a fazer uma vida numa outra bolha onde só eles estão. Olha que tempo bom para a gente tentar tirá-los de lá, no sentido de mais carinho, mais atenção, do olho, no conversar, de chamá-los para a vida. E também de termos muitos cuidados, porque a criança com espectro autista ela não avalia os perigos do meio. Então, uma programação a tal hora café, que não precisa ser uma programação de um quartel, de um regime militar, mas sim uma programação que tire a angústia, que tire a ansiedade e que se saiba o que vai se fazer a cada dia. Assim, elas planejando juntas com vocês, elas vão poder saber o que vai acontecer, muitas vezes negociar, a criança adora negociar, e que bom se pudermos oferecer para elas essa oportunidade, e a partir de um planejamento da nossa semana, dar mais segurança a todos. Também a criança com espectro autista, ela precisa muito da segurança nossa, da nossa demonstração de que estamos cuidando dela, que vamos tirá-la dos perigos e do nosso amor, que é a arma principal que nós temos no tratamento de qualquer criança, e especialmente a com espectro autista. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Obrigado, é isso aí, gente. Vamos cuidar das nossas crianças autistas nesse tempo. E agora nós vamos acompanhar uma reflexão de Dom Murilo Krieger, arcebispo emérito de Salvador, na Bahia, sobre esse momento de pandemia. Vamos lá. Meu irmão, minha irmã, a minha reflexão de hoje vai ser sobre coronavírus e crianças. Talvez você se surpreenda com a observação inicial que eu vou fazer. No futuro, quando as crianças dessa geração atual, quando elas se lembrarem de coronavírus, quando essa palavra for ouvida por elas vão se lembrar com alegria. Com alegria porque eu tenho certeza de que você não está passando para elas suas preocupações, suas angústias, às vezes até os seus medos, mas ao contrário, você está procurando entretê-las, brincar com elas, fica inventando novas brincadeiras ou se recordando daquelas brincadeiras que você tanto valorizou na infância, você fica contando histórias, enfim, dando-lhes atenção, carinho, amor. Você pode me responder, não, mas isso sempre faço. Tudo que eu faço é pelos meus filhos. Tudo bem, mas ele não vai se lembrar que você era agitado porque queria dar melhor conforto, uma escola melhor, roupa mais bonita e da moda. Isso tudo a criança não vai recordar. Vai se recordar, sim, de momentos de atenção, de carinho, de lembranças que deixaram uma marca profunda em seu coração. Então aproveite este tempo também para ensiná-las a rezar, a se voltarem para Deus com a liberdade de coração, porque primeiro vai ser um momento de catequese importantíssimo, que é a função dos pais, formar os seus filhos na fé, compromisso assumido no batismo. Depois, porque Jesus falou uma coisa muito importante, que os anjos das crianças estão diante do Pai dia e noite. E uma oração de criança é apresentada pelos anjos ao Pai. Ensine-lhes a rezar pela paz do mundo, pela cura da humanidade, para que saibamos superar com confiança em Deus este momento. E uma palavra para vocês, avós. Que sacrifício não poderem ficar com seus netos, não poder manifestar carinho,
fazer um doce especial, ensinar eles a rezar, e vocês nesse ponto têm um papel importantíssimo. Que dor para você que é pai, que é avô, você que é avó, tem que renunciar a isso. Que sirva para você se recordar hoje, tomar consciência de que o seu papel na vida do seu neto, da sua neta, esse papel é importantíssimo. Lembre-se de que em muitos lugares, na vida de muita criança, o grande catequista foi o avô, foi a avó. E essas orações, e essa maneira de rezar, e esse amor à palavra de Deus que você lhe ensina, pode ter certeza, seu neto, sua neta jamais vão se esquecer. Tempo de coronavírus, tempo de aprendermos as lições que Deus nos permite aprender. Fiquem com Deus. Olha que bacana, né, Vanessa? A gente está aqui sempre repetindo, né? E, inclusive tem uma passagem bíblica, Romanos 8, 28, falei já hoje no programa, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos que extrair as lições desse momento que nós estamos vivendo, e o Dom Murilo falando justamente de usar esse momento dessa pandemia para catequizar as nossas crianças. Para estar perto das crianças, ensiná-los a rezar. Ensiná-los a rezar, esse momento de espiritualidade. Nós temos que falar para as nossas crianças o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo usar de tudo isso como uma catequese. Como quando a gente está assistindo um filme com a criança, aí tem lá um determinado episódio, ou algo que está passando, e ele fala, olha, tá vendo, filho? Olha como que é legal isso aqui, tá vendo como que não pode fazer dessa forma? Então esse é um momento também de nós usarmos tudo isso e catequizar as nossas crianças. Sim, uma bela reflexão realmente do Dom Murilo. E olha só, gente, no meio dessa pandemia com tanta notícia ruim, também tem notícia boa. A repórter Fabiana Vantucci vai falar agora sobre a produção de um ventilador pulmonar de baixo custo. Vamos ver. Olá a todos, olha só que notícia boa. Um grupo de pesquisadores da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo criou um ventilador pulmonar de baixo custo para ser utilizado em emergências médicas durante a pandemia do novo coronavírus. Batizado de Inspire, o aparelho pode ser produzido em até 2 horas e custa 15 vezes menos do que os outros que já são comercializados. O custo estimado será de R$1.000. Para se ter uma ideia, hoje o respirador mais barato do mercado custa na faixa de R$15.000. O protótipo já está pronto e sendo produzido em laboratório. A proposta desse grupo de pesquisadores é distribuir o respirador em hospitais até meados de abril, quando está previsto o pico de casos da doença em São Paulo. Voltamos ao estúdio. Olha, falando sobre ventilador, o governo federal também encomendou a fabricação de novos ventiladores mecânicos. Confira na reportagem. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 15% dos infectados necessitam de internação e apenas 5% dos internados seguem para a UTI. Além de febre e tosse, a doença pode evoluir para os pulmões, provocando dificuldade de respirar. Daí, a necessidade de internação e a demanda por aparelhos respiratórios. Os ventiladores mecânicos são eles que salvam a vida de muitos pacientes. Coloca o oxigênio em frações variadas, com a pressão positiva dentro dos pulmões para permitir a oxigenação do corpo. Esses aparelhos são muito frequentes nos leitos de UTI. Laboratórios ligados ao governo federal já estão em fase de teste de um remédio que pretende inibir o coronavírus. Eles estão, de certa forma, se aproximando de uma combinação, um medicamento que possa inibir o vírus. Aí, o que segue a partir dessa pesquisa? O teste in vitro, ou seja, usando células, né, em condições de laboratório, e depois os testes clínicos em pacientes, para que a gente possa realmente comprovar um medicamento que faça efeito, né, positivo. Por outro lado, o Ministério da Saúde anunciou um reforço na produção nacional de respiradores. A União contratou, em regime de urgência, a empresa Braille de equipamentos médicos. Mais de R$2 milhões foram repassados para garantir o desenvolvimento de um novo equipamento. Com esse projeto, a gente consegue acelerar o desenvolvimento e ter um tempo de resposta rápido, que é o que a gente precisa para o controle da epidemia. A tecnologia, que é pioneira no Brasil,
vai trazer mais eficiência nos tratamentos respiratórios. A produção é 100% nacional, com um custo bem mais em conta. O novo ventilador mecânico deve estar pronto em no máximo 8 semanas. Da mesma forma que a máquina de hemodiálise faz a filtragem do sangue do paciente fora do corpo, fazendo a função dos rins, esse equipamento, por meio de uma membrana especial, oxigena o sangue do paciente fora do corpo, fazendo a função dos pulmões. Gente, é importante a produção de todos esses respiradores, mas o que a gente torce mesmo é que a gente não precise usar todos eles, não é mesmo? Olha só, aqui no estúdio nós vamos conversar agora com a Liana Labres de Souza, ela é diretora do EMEPAR. Seja bem-vinda, Liana. Obrigada. Boa tarde, Liana. Obrigada. Liana, mais do que nunca, a doação de sangue se faz necessário, né? Sim, os pacientes que estão enfrentando o câncer, os acidentes, os pacientes com doenças crônicas como a talassemia, a doença falciforme, esses mesmo na pandemia do coronavírus continuam necessitando de hemocomponentes. Liana, até um médico chamou a atenção durante uma entrevista essa semana aqui com a gente que as outras doenças continuam. Exatamente. Claro que nesse momento todo mundo falando muito da Covid, né? Mas essas pessoas precisam, e com que frequência precisam de sangue? Depende de qual tratamento, qual que precisa mais? Na verdade, as doenças hemoglobinopatias, que a gente chama, que é a doença falciforme e a talassemia, elas precisam mensalmente de transfusão sanguínea. Elas precisam do concentrado de hemácia e sem essa transfusão, eles não conseguem fazer as suas atividades normais, subir uma escada, estudar, não conseguem fazer as coisas mais básicas. Já os tratamentos oncológicos, dependendo do protocolo de quimioterapia, que os quimioterápicos acabam dificultando alguma fabricação de algumas células, então precisa desse aporte do banco de sangue. Sim. Liana, muitas dúvidas surgem nesse momento da pandemia, né? Por exemplo, se eu fizer a doação de sangue, eu vou ficar mais fragilizado, a minha saúde vai ser fragilizada, minha imunidade vai ficar baixa, vai cair. Ótima pergunta, porque várias pessoas têm esse medo, esse receio, essa preocupação. Vou doar sangue, vou ficar mais enfraquecido e aí posso pegar suscetível à patologia, vou pegar mais fácil uma gripe ou o coronavírus agora, ou outras situações. Não, isso não acontece, porque existe uma triagem clínica dos doadores. Essa triagem clínica é determinada pelo Ministério da Saúde, pela Coordenação do Sangue, de Sangue e Hemoderivados do Brasil. Certo. Então, existem critérios de proteção do doador. A gente não tira mais do que 8 ml quilopeso para mulheres e 9 ml quilopeso para homens. Então, ele fica mantendo toda a segurança para ele, ele não vai ficar mais fraco, ele não vai ficar mais suscetível a pegar qualquer... receio não existe. E além dessa preocupação com a saúde, tem a preocupação com a possível contaminação. É importante falar para as pessoas como é o dia a dia num banco de sangue, quais os cuidados que vocês estão tomando? O Ministério da Saúde, através da coordenação, enviou para todos os hemocentros a nível nacional orientações de como proceder para a proteção dos doadores e proteção da equipe que está trabalhando. Então, nós estamos trabalhando, toda a Hemorrede Nacional está trabalhando com agendamentos para evitar aglomerações. Então, com isso, a gente solicita para que as pessoas que queiram ser doadoras, que liguem para o hemocentro do seu estado, da sua cidade e verifique qual é o horário que está atendendo, qual é o horário de agendamento para evitar a aglomeração. Também ele está incentivando o uso álcool gel nas mãos, a distância de 2 metros, né? E quando não é possível, o uso da máscara, né? Na hora da punção, essas coisas assim de orientação, né? Liana, aquela pergunta básica, quem pode doar sangue? Quem está bem de saúde, né? Normalmente, leves resfriados, eles podem doar sangue, mas neste momento a gente está pedindo nem o leve resfriado, nem a rinite, nem a tosse, qualquer manifestação gripal, sinusite, fique em casa, não saia. Também na portaria eles dizem que pessoas podem doar de 18 anos a 69 anos, mas a gente está pedindo 60 anos,
acima, não doe sangue neste momento. Aguarde para fazer a sua doação quando essa pandemia passar. E realmente participar dos grupos. O Hemorrio fez com muito sucesso a coleta de sangue em condomínios, então eles agendaram, foram até o condomínio. Não precisou sair de casa. Não precisou sair de casa, eles fizeram no salão de festas, a parte de banco de sangue, conseguiram uma equipe assim, e aí iam interfonando para os condôminos para descerem de forma organizada para evitar a aglomeração de pessoas. Então, os estados estão se organizando, por isso a gente pede para que os doadores realmente liguem para as unidades. A gente mostrou ontem aqui no programa uma reportagem de soldados do Exército doando. Caiu muito realmente a doação? Existe algum estado mais em risco nesse momento? Na verdade, caiu a doação de uma forma geral, de todos os estados. Nas 2 semanas atrás, quando foram noticiados os primeiros casos, as primeiras pacientes graves com coronavírus, a gente percebeu uma queda de 70%. Nossa, um número alto. Então, a gente ficou efetivamente muito preocupado. E aí começamos a trabalhar com agendamento, chamar doadores, tentar entender o que estava acontecendo. E aí novas portarias foram saindo e cada momento é uma portaria diferente, um enfrentamento de forma diferente. Às vezes um fala uma coisa, outro fala outra. E a gente desencontradas. Exato. Né? Então agora já está tudo mais alinhado, a coordenação do sangue fez a determinação e os estados estão efetivamente se organizando. O Exército sempre foi um grande parceiro de toda a hemorrede nacional, sempre estiveram presentes doando sangue e eles se organizam. Neste momento, nós aqui em Curitiba estamos deixando o Exército para uma segunda etapa, porque a gente sabe que vai passar por esse período agora, infelizmente vai ser um período um pouquinho longo e a gente teme que futuramente a gente vai ter menos doadores ainda, então nós estamos deixando o Exército isolado, quieto, sendo a fonte para nós, para uma emergência, para que a gente possa efetivamente nossos estoques. Mas tem alguns bancos de sangue de outros estados, Tocantins, Mato Grosso, que estão utilizando já o Exército, porque aí vai de característica de cada cidade, de realidade de cada estado. Só recapitulando um pouco, então, os hemocentros estão preparados em nível nacional para essa doação, com todos esses cuidados, evitar aglomeração. Exatamente. Eles distanciaram as poltronas de doação. Quem conhece banco de sangue vai... Você sabe que no salão onde você fica aguardando para ser chamado, é uma cadeirinha ao lado da outra. Então, agora é uma cadeirinha sim, 2 não, mais uma sim. Bacana. Então, para separar as pessoas, todos estão trabalhando com agendamento. Agendamento ou pelo site da secretaria, ou pelo site do próprio Hemocentro, ou então tem alguns bancos de sangue, como Mato Grosso, ele utilizou a agenda do Google, né? Então, cada um trabalha com as armas que tem, com a força que tem, né? Para poder efetivamente conseguir manter os seus estoques de forma regular. Liana, vamos lembrar para as pessoas em casa o quanto é importante a doação de sangue. Uma pessoa doando pode salvar quantas vidas? De uma doação de sangue, a gente tira 4 hemocomponentes. Então, a gente tira a hemácia, a plaqueta, o plasma e o crio precipitado. Esses componentes de sangue são necessários para várias patologias e, no determinado momento do seu tratamento, ela vai precisar apenas de hemácia ou só do plasma, se ela precisa de proteínas plasmáticas ou então de fatores de coagulação, que é o crio precipitado, ou se ela está com sangramento, a plaqueta. Então, dependendo do que ela precisa, nós disponibilizamos. Agora tem um estudo que eles estão fazendo até, que estão começando a conversar na mídia, que é o plasma para tratar de convalescentes, de doadores convalescentes de Covid, para o tratamento do coronavírus de forma grave, para tirá-los dessa situação de UTI. Então, estão fazendo um protocolo em Nova York, nos Estados Unidos. Nós já estamos com um protocolo escrito
ajudando pelo Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo, a ProSangue, fazendo esses trabalhos aí para o uso do plasma. A gente fala tanto aqui de solidariedade, né, William? Mais do que nunca. É um ato de solidariedade, não é, Eliana, nesse momento? É um momento, a doação de sangue é aquele momento onde você se desprende de qualquer preconceito ou de qualquer coisa que te prende. Barreira, né? Exatamente, porque você doa o teu sangue, que é tão precioso, e que vai para um paciente que está precisando, e você não sabe se é criança, se é adulto, se é branco, negro, amarelo, condição social, não interessa, homem, mulher, né? Então ele vai para qualquer pessoa. É fazer o bem sem olhar a quem mesmo. Maravilha. Né? Muito obrigada, Eliana, pelas informações, pela sua entrevista. E olha só, gente, nesses tempos de isolamento social, a gente sabe que tem muita gente fazendo exercício em casa. E é ótimo, tem que se mexer mesmo. Mas tem que tomar alguns cuidados para não se machucar. Quem conversa com a gente sobre isso ao vivo agora é a repórter Sayla Rodrigues, que está aqui em Curitiba. Olá, Sayla. Olá, muito boa tarde. A pandemia mudou a vida e a rotina de muita gente em todo o mundo. Agora as pessoas estão permanecendo em casa, muitas em quarentena. Só estão abertos, funcionando, serviços que são considerados essenciais, como supermercados, farmácias e postos de combustíveis. Com essa mudança toda que o mundo passa, as academias foram fechadas. E para não ficarem paradas, as pessoas estão improvisando e fazendo atividade física em casa mesmo, o que é recomendado pelos profissionais da área de saúde. Mas tem que ficar atento para não se machucar enquanto faz atividade física aí em casa, enquanto você se exercita. Para nos dar dicas de como você fazer atividade física sem sofrer lesões, eu converso agora com o Dr. Daniel Carvalho, que é médico ortopedista e médico também do esporte. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu quero começar com a primeira pergunta. É importante o alongamento? Então, o alongamento faz parte de uma rotina aí de exercícios. O mais importante é você procurar manter a sua rotina. Então, se você já é um praticante de atividade física, seja ela academia, um treinamento mais funcional, você tentar manter essa sua rotina durante a quarentena. Buscar fazer exercícios que sejam adaptados, né? Se você não tem os pesos para fazer em casa, você procurar adaptar aqueles exercícios mais funcionais. E o alongamento faz parte dessa rotina. É importantíssimo, né? O alongamento ele pode servir de duas formas, né? Um alongamento inicial ali para você aquecer, para você aumentar a frequência cardíaca. E também existe aquele alongamento que você vai fazer por mais tempo, por mais segundos, que vai servir realmente para alongar. Quais são as lesões, as principais lesões de pessoas que treinam em casa, que não tomam os cuidados necessários? A gente pode dividir em dois grupos, né? Aquele praticante já de rotineiro, né? Que costuma já fazer atividade física, e aquele que vai iniciar agora. Então, aquela pessoa que já faz uma atividade, buscar manter o mais próximo daquilo que já esteja acostumado, mesmo que você não tenha os aparelhos. Já aquela pessoa que não tem o costume de praticar e começou agora, buscar fazer numa intensidade menor. Existem muitas informações nas mídias, então tomar um pouco de cuidado com o tipo de exercício que você vai executar, porque dependendo de quem estiver orientando, vai ser mais fácil para aquela pessoa que já tem o costume. Então, busque aquele exercício que você não sinta uma dor, que você faça numa intensidade menor. E se você já é um praticante, procurar adaptar a sua rotina dentro daquilo que você conseguir. Agora as pessoas estão ficando em casa, muitas ficam muito tempo sentado. Isso pode trazer algum dano aí ao nosso corpo, à coluna? Sim, com certeza. Existem duas situações, né, que nós, inclusive eu, estou passando, que é ficarmos mais em casa, então fazer os afazeres de casa, e também a questão de ficarmos mais sentados, mais deitados no sofá. Então essas duas situações a gente tem que tomar um pouco de cuidado.
aquela situação em que você vai ficar mais sentado, assistindo uma televisão, lendo, buscar ali a cada 1h, 1h15, você levantar, fazer um alongamento, dar uma caminhada que seja por alguns minutos dentro de casa mesmo, para que você não tenha toda aquela contratura muscular, você não tenha aquela sobrecarga nas articulações, na coluna. E a outra situação que eu acho importante a gente frisar também é que a maioria das pessoas estão fazendo atividades da casa e que não estão acostumadas. Então, tomar um cuidado, vai fazer uma faxina, vai fazer a limpeza, buscar fracionar, então limpar aquele cantinho que você nunca limpou, às vezes uma posição mais que pode sobrecarregar a sua coluna, buscar também evitar que você carregue um peso que você não esteja acostumado e que você entenda que seja muito, muito pesado. Então esses cuidados, tanto para quem ficar muito tempo sentado no sofá, quanto aquela outra parte que todo mundo deve estar fazendo em casa, da limpeza e dos cuidados, ter esse cuidado e essa atenção para que não ocorram as lesões, porque elas podem ocorrer nas duas situações. É importante também a questão da hidratação e da alimentação saudável, manter, né? Com certeza. Volto a frisar a rotina. Então, não é porque a gente vai ficar mais em casa que a gente vai mudar aquela nossa alimentação, vai comer fora do horário. A hidratação é importante, a gente tem uma rotina de orientar, sempre hidratar. Então, mesmo que a gente fique em casa, a hidratação ela faz parte do nosso dia a dia e é importante lembrar. Então, faça o seu copinho de água ou a sua garrafinha com a água para que você não esqueça de se hidratar, porque é muito fácil a gente esquecer, porque estamos dentro de casa fazendo atividades que muitas vezes não estamos acostumados e a gente acaba saindo dessa rotina e acaba esquecendo da hidratação também. Muita gente pode achar que por não ter os pesos, os halters que tem na academia, o exercício não vai surtir efeito, mas vai, né? Com certeza, o exercício, existem os exercícios que você vai utilizar um peso para levar uma sobrecarga, mas qualquer um pode fazer um exercício funcional, com o próprio peso do corpo, com exercícios que você vai mobilizar, vai movimentar as articulações. Então, é importante fazer atividade física. Um dos fatores de prevenção, mesmo em relação ao corona, ao vírus, é você manter uma atividade, para que você mantenha a imunidade. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Então, o importante é não ficar sentado no sofá e se movimentar. Agora eu volto no estúdio. Obrigada, Sayla. Muito importante essas dicas do médico. Nada de ficar parado, então, gente. Toma cuidado com os exercícios e vamos se mexer, que senão não dá para ficar sedentário, não é mesmo? Nós temos que fazer um intervalo agora, mas não saia daí que a gente já volta com muito mais informações para você. Estamos de volta com o nosso programa, nós estamos falando sobre a pandemia, sobre o coronavírus, levando até a sua casa, até você uma informação de qualidade, mas também um olhar de esperança sobre toda essa pandemia que nós estamos vivendo. E aqui no estúdio nós recebemos a psicóloga Júlia Pupo, que veio conversar com a gente sobre como está o relacionamento dos casais nesse tempo de pandemia. Boa tarde, Júlia, seja bem-vinda. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Júlia, seja bem-vinda. E olha só, nesse momento que as famílias estão em casa, que deveria ser um momento até de proximidade, em algumas casas isso não está dando muito certo, né? O que está acontecendo? Na verdade, as pessoas, todos nós, né, não estávamos esperando por um isolamento social, né? Então, ninguém tinha o hábito de ficar o tempo todo, né, convivendo em casa, sem ter muito o que fazer. Então, as pessoas foram pegas de surpresa, né? E aí, aquele momento onde você saía para trabalhar, saía para estudar, para fazer as suas atividades fora de casa, também servia como um escape para você não ter as DRs, as famosas DRs, né? Então, agora todos estão no mesmo ambiente e aí não tem como escapar dessa conversa, desse diálogo. Né? Eu até ouvi em algum lugar que assim, os relacionamentos que estavam bons continuam bons. E essas brigas que estão dando sinalizam alguns problemas que já existiam. Isso mesmo. Não, na verdade, os problemas sempre existem, né? Sempre existiram.
E alguns casais têm a tendência a resolver melhor esses conflitos, justamente por conta de ter uma abertura maior para o diálogo, né? Então, a tendência é resolver melhor. Né? É aqueles casais que não resolviam seus problemas, enfim, seus conflitos familiares, agora, nesse momento, acaba se limitando a uma situação onde não tem como isso não se agravar. Por um lado, é normal essas pessoas encontrarem os seus limites, né? É uma situação atípica, ninguém esperava. Aí, de repente, você ficava em casa 2, 3, 4 horas à noite, depois chegava do trabalho e, de repente, você fica o dia inteiro. Então, com isso também, as pessoas vão chegar nos seus limites. Às vezes, questão da ansiedade, questão da paciência. Então, tem que saber lidar também com esses limites, né? Claro, com certeza. É importante que nós saibamos também externalizar esses limites, né? Porque como que o outro vai adivinhar qual é o meu limite, né? Quando ele for perceber, eu já explodi. Então, eu preciso sinalizar para o meu marido, para os meus filhos. Não está legal. Né, para as pessoas que convivem comigo. Olha, eu não estou bem, ou agora eu vou trabalhar, daqui mais um tempinho eu volto, né? E a gente conversa, a gente vai ter um tempo de qualidade juntos, né? Então, assim, tentar manter a rotina, por mais que a gente esteja vivendo um momento atípico, né? Mas tentar levar uma rotina na melhor maneira possível em casa, para que as coisas se encaminhe da melhor forma possível. Você acha importante evitar discussões, evitar assuntos que normalmente são pesados para a família? Como proceder no dia a dia, além dessa questão de você falou de externar, né, o que está sentindo? Então, a maioria das pessoas, o Brasil foi considerado, segundo a Organização Mundial de Saúde, o país mais ansioso do mundo. Então, veja ansiedade. Então, imagina agora, no momento, né, de isolamento social, como isso se agravou. Então, assim, discussões, elas são benéficas à medida do momento que você tem um objetivo. A discussão que eu digo eu não concordo com certa coisa, né, vou falar com você e nós vamos dialogar e chegar num equilíbrio, né, de como resolver esse assunto, né? Mas o que a gente tem visto também é um aumento de violência doméstica. Então, isso é muito grave, né? Só no Paraná, nós temos aí 15%. Meu Deus, 15% de aumento. Só na primeira semana do isolamento social. Então, é uma coisa muito séria. Então, assim, as pessoas estão num momento delicado, todo mundo ansioso, alguns entediados porque não sabem o que fazer, não tem muito o que fazer, né? Quem pode trabalhar em casa, está trabalhando em casa, mas também trabalhar em casa é difícil, porque aí você ouve os filhos gritando, brincando, o cachorro late, então... O vizinho, né? Usa furadeira. Então, assim, é uma situação complicada. Não vai dormir cedo. Então, a gente tem que ter paciência e tentar, assim, seguir uma rotina e colocar, acima de tudo, momentos de qualidade em família, porque toda a questão negativa que isso tem tido sobre nós, causando ansiedade, algumas outras situações desagradáveis, a gente tem que extrair o melhor desse isolamento social, que é a convivência em família, né? A gente sai um pouquinho, deixa de lado um pouquinho os eletrônicos, fica lá curtindo o maridão, né? A esposa, os filhos, tem um momento ali, assiste um filme em família, vê fotos, faz uma horta, né? Aprende a pintar. Eu mesma estou aprendendo a fazer algumas coisas que antes eu não tinha tempo, mas estou amando, né? Sim. Então, a gente tem que extrair algo de bom nesse momento também. Júlia, você percebe entre os seus pacientes, até antes disso, depende muito do casal, mas é mais o homem ou a mulher que costuma tomar essa iniciativa de conversar? Isso varia muito. Eu imagino que seja a mulher, olha aí. Eu estou perguntando e falando, deve ser a mulher, porque a mulher gosta de falar. Já que você disse, né? Ainda continuam sendo as mulheres que puxam a DR, né? Então, o William não ria. Eu não quero, agora não, me dá um tempo. E aí, os homens precisam entender isso como uma coisa positiva. Se a tua esposa está buscando dialogar com você, é porque realmente ela se importa e quer resolver. Sim. Agora, se ela não está dando atenção, né, vocês não conversam, porque
não é correto achar que os casais que não discutem são felizes. Não. Né? A gente precisa discutir. Se a gente não discute, quer dizer, então está tudo bom para os dois lados? A gente pensa igual em tudo? Nossa Senhora, né? que então, perfeito. Então alguma coisa está em desequilíbrio, né? Eu não estou querendo falar, então a gente tem que ter um bom senso. Mas acho que é o momento de cada um ceder um pouco, né? Eu vou ceder um pouco aqui, você vai ceder um pouco ali. Às vezes os nossos filhos têm que ceder em tantas coisas também, né? Então, acho que é esse momento de dialogar. Eu acho que é importante também, de repente, você pode falar um pouco mais sobre isso também, cuidar um pouco da saúde mental, né? O que você está vendo, o que você está assistindo ao longo do dia, tentar ver coisas saudáveis, mentalmente falando, né? Nossa, com certeza. Eu até fiz um artigo, eu fiz um post na minha página de psicologia e falava sobre isso, sabe? Lá eu falo sobre aniversariantes na quarentena, que as pessoas ficam entristecidas, Sim. né? Eu vou ficar sozinho. Não, vamos ver o lado positivo disso. Faça uma festa virtual, convide os vizinhos. Eu fiz com a minha filha, uma festa com toda a família no telefone. Então, às vezes aquele que não ia, né? Estava lá na virtual, ele vai, né? Então, assim, tem tantas maneiras. Se existe uma discussão entre o pai e a mãe, e eles sabem lidar com isso de uma maneira positiva, construtiva, os filhos vão observar, meus pais, eles conversam, eles têm suas dificuldades, mas eles se entendem, eles se perdoam, né? Não é uma coisa faz de conta, tudo lindo, maravilhoso, ninguém briga. Isso é até ruim, eu acho, para criança, para adolescente, né? Essa coisa falsa, não vamos discutir na frente das crianças. Claro, não vai brigar, mas... a gente tem que ter um bom senso, né? Bom senso, então, para tudo. E a questão mental, né, de saúde mental, que eu digo, procure hobby, procure coisas para fazer. Se exercite regularmente, pode ser em casa, tem tantos programas no YouTube ensinando a fazer alongamento, exercício de respiração, né? Então, tem várias maneiras de você se manter bem equilibradamente em casa. E fundamental, se você está se sentindo ansioso ou se você já faz acompanhamento psicológico, não descontinue. Né? Isso é fundamental, não descontinue. Tem como fazer a sessão online com o psicólogo. E aí, se você faz uso de medicamento, tem que combinar com o psiquiatra uma maneira de que ele possa te atender, né? Para que isso seja mantido. Maravilha. Tá certo. Júlia, muito obrigada pela sua entrevista, ajudou muito. Obrigado, Júlia. Obrigada. E olha só, gente, o uso de máscara nesse momento pode ser uma segurança a mais. Você vai ver agora as dicas de uma médica para você produzir uma máscara muito simples em casa. Vamos ver. Eu, doutora Ana Escobar, recomendo fortemente que as pessoas assintomáticas que necessitem sair de casa usem máscara. Como não há máscara para todo mundo, para comprar, vou ensinar vocês a fazer uma máscara caseira. Basta pegar um paninho de cozinha, simples, dobrem, tem no supermercado para vender, 2 elastiquinhos de cabelo que tem na farmácia. Olha que simples, coloca um de um lado, outro do outro, tá? Depois a gente dobra o paninho, abre aqui no meio para prender, coloca essa parte aqui dentro e a máscara está pronta. Aí vocês coloquem aqui atrás da orelha, o outro elástico atrás dessa orelha e depois a gente dá uma puxadinha aqui, só para tapar bem a boca e o nariz. Importante, jamais coloquem a mão aqui na frente e para tirar a máscara é assim, ó, não encostem nela, tirem e descartem no lixo, tá bom? Super simples de fazer mesmo essa máscara, rapidinho, sem costura, né, William? Verdade. Eu quero mostrar para vocês, você que está aí em casa, como que está a nossa equipe aqui no estúdio. O Rogério vai mostrar para a gente. Todo mundo com luva, com máscara. Claro, a TV Evangelizar pensando na segurança dos funcionários, né? E também de todos os nossos entrevistados, convidados. É mais um exemplo, não é, William? Isso aí. Precisamos fazer a nossa parte, precisamos nos cuidar. E como TV Evangelizar, nós estamos seguindo aí todos os cuidados. Os exemplos de solidariedade aparecem em todo o Brasil. Em Pouso Alegre, Minas Gerais, uma família está levando até a rodovia Fernando Dias marmitas para oferecer de graça aos caminhoneiros. Vamos ver esse belo exemplo de solidariedade. Moradores do bairro Paraíso dos Pescadores, que fica no limite entre os municípios Pouso Alegre e São Sebastião da Bela Vista, estão fazendo esta ação aqui na rodovia Fernão Dias.
Fizeram a comida em casa, colocaram nas marmitas e vieram para a rodovia para doar aos motoristas. O almoço preparado hoje pela dona Geni vai alimentar mais do que filhos e netos. A feijoada será dividida com os caminhoneiros. A gente já estava em pânico com essa história de faltar alimento, tudo. Aí apareceu um caminhoneiro, um loiro, barba clara, chorando no vídeo, que estão passando fome. Aí a gente ligou a televisão e viu ali para Chico uma moça entregando marmita. Aí a minha menina do lado, que você vai lá daqui a pouco, falou: mãe, vamos levar umas 5 marmitas na beira da pista? Eu falei: vamos embora, é pra já. E na hora, ontem cedo, a gente já... Ontem nós levamos 10 só, mas a partir de hoje a gente vai aumentar para 30 ou mais. E sem ter nada, sem condição nenhuma, porque eu não sou nem aposentada, não, entendeu? E aí recebeu ajuda de vizinhos também? Ainda não, ainda é da gente mesmo. Rosana, que mora ao lado da casa da mãe, também colocou mais água no feijão. E aí você junta o que tem, o que vocês comem mesmo e fazem? A mesma comida que nós compramos para passar a pandemia. Nós estamos dividindo. Com a comida pronta e na marmita, é hora de ir para a beira da rodovia. A família mora a cerca de 1 quilômetro da Fernão Dias, no município de São Sebastião da Bela Vista, no sul de Minas. Os moradores fizeram placas para avisar que as marmitas eram de graça. E assim, os motoristas foram parando. Durante esse período de quarentena contra o novo coronavírus, muitos restaurantes de beira de rodovia estão fechados. A gente conversa aqui com o caminhoneiro Fábio Evangelista, vindo de Araçatuba, é isso? Araçatuba, São Paulo, isso mesmo. Como é que está a situação aí para vocês, caminhoneiros, nas rodovias? A situação está muito difícil, cara. Ontem, para almoçar, só tinha um restaurante aberto indo para Araçatuba. Eu fui conseguir almoçar, era 3 horas da tarde. Para jantar, eu rodei de 5 horas até 10 horas da noite para achar um restaurante aberto em Jacutinga. Muito difícil aí. Parabéns pelo trabalho aí, pessoal. Eu vim de São Paulo. Tá difícil sim, porque às vezes a gente vai parar no restaurante, às vezes tá fechado. Ainda bem que tem o apoio do pessoal aí, né? Graças a Deus. Essa ação é muito boa para vocês, né? Ah, sim, com certeza. Ajuda bastante. Minha tia ontem começou fazendo 5, minha avó 5, aí a minha outra tia já fez mais 5. Hoje minha mãe já ajudou fazendo mais 10. Então hoje a gente está com mais de umas 30 marmitas, eu acho, entregando. E é isso. Todo mundo se juntou para fazer o bem, porque eles estão por nós, então a gente tem que ser por eles. E aí vocês colocaram, inclusive, recadinho nas marmitas. Sim, a gente temos recadinhos. Obrigado por estarem trabalhando. Deus abençoe vocês, nossos heróis da estrada. Caminhoneiros passam, agradecem, alguns mostram que já almoçaram, outros que estão sem almoço ainda, param por aqui e recebem marmitex. E aí, meu amigo? Oi, beleza? Bom? Seu nome? Célio. Saiu de onde, Célio? Saímos de Paulínia, São Paulo. Realmente a estrada está toda fechada. Restaurante, posto só para abastecer muito rápido. Banheiro não tem, é bem limitado, entendeu? Aí graças a vocês que está tendo esse ponto de apoio aí, pelo menos para a gente se alimentar e seguir viagem. Não pode parar, né? Não pode parar. Se parar, eu acho que a tendência é só piorar, né? Jéssica, e você conseguindo entregar as marmitas aí e agradecendo ao mesmo tempo? Agradecendo, pedindo muito obrigado por eles estarem trabalhando, né? Porque afinal, se não fosse eles, os nossos mercados iriam estar vazios. E agradecendo, perguntando de onde eles são. Muitos nem são daqui de perto, muitos nem sei de onde que eles estão vindo, porque é uma cidade assim totalmente longe, mas graças a Deus todos agradecendo muito, muito mesmo, e até oferecendo alguma quantia, uma doação. A gente não está aceitando, não deles, porque eles, coitados, estão fazendo também para a família, né? Estão mandando para a família o que eles estão conseguindo na estrada. Então assim, a gente está fazendo o máximo que a gente pode e o melhor que a gente tem, que cada um, né, fazendo um pouco, eu acho que todos se ajudam e no final de tudo isso vai dar certo, se Deus quiser. Em poucos minutos, esgotaram as refeições levadas hoje. Ai, William, que bonito de ver esse exemplo, Maravilha, né? Que família, né? Maravilhosa e abençoada. As pessoas, né? Sendo solidárias, gente. Olha, 30 marmitas só naquele dia, né? Um dia uma fez 5, outra 5, depois mais 5, 15, e naquele dia distribuindo 30 marmitas. Então, é dessa forma que nós vamos vencendo e vamos superando essa pandemia. Não, e uma comida gostosa, fiquei com vontade. Eu também, me deu fome aqui. Boa. Gente, olha só, algumas imagens estão emocionando nesse momento, como essa foto que você vai ver agora. A imagem viralizou na internet.
internet. Nesse momento que ninguém pode sair de casa, o marido está ajudando a pintar a raiz do cabelo da esposa. Esse senhor tem 92 anos, quem fez a foto foi o filho do casal. É uma inspiração para a gente, né, William? Demonstra carinho, preocupação com o bem-estar. Olha aí o casal, que fofo. A gente está falando aqui do relacionamento dos casais com a psicóloga. Tão bonito ver exemplos assim, não é? E são esses exemplos, né? Só repetindo que são esses exemplos que nos ajudam a passar por esse momento. Com certeza, né? Com certeza. Esse momento está sendo tão difícil, mas ao mesmo tempo esses exemplos nos deixam animados. Exato. Olha, falando sobre isso, Vanessa, nós vamos encerrar o nosso programa com mais uma apresentação que vai te emocionar. O cantor Agnaldo Raiol cantando Ave Maria da sacada do apartamento dele. Boa tarde para você. Vocês vão amar essa apresentação. Uma ótima tarde, até a próxima.